Bem-vindas e bem-vindos ao Lab Presença. Este é mais que um canal, é um laboratório de experiências do agora. Vamos falar de atenção unifocada a partir de uma compreensão do que é a observação da mente. No episódio de hoje a gente vai trabalhar a observação dos objetos mentais. Seus pensamentos são objetos mentais. Seus sentimentos são objetos mentais. Suas emoções são objetos mentais. Seu imaginário é objeto mental. Dos objetos mentais, que são também a energia que a gente cria no corpo a partir de nossas ações, do que a gente absorve, incluindo de como a gente se alimenta, de como a gente se move no mundo. E a gente pode transformar esses objetos mentais ao observá-los, ao perceber como eles se manifestam. Primeiro, a gente parte do princípio de que não há uma separação entre pensamento e ação. A mente é todo o nosso corpo. As práticas meditativas, sejam elas numa posição fixa, em silêncio, recitando mantras, cantando, entoando sons graves, principalmente, elas são formas de observar esses objetos mentais. Basicamente, são formas de você se focar, unifocar, no sentido de estreitar o foco para observar o movimento da sua mente, dos seus pensamentos. Quando a gente pratica essa observação dos objetos mentais, uma das melhores consequências, uma das melhores formas de entender essas práticas é basicamente como você guarda, cuida, salva energia. A gente começa entendendo esse conceito como um conceito também de uso do nosso pensamento. Se a gente se preocupa demais, volta a falar nisso, a gente está gastando energia. Quanto mais a gente alinhar o aqui e agora, quando a gente mais trazer o corpo e a mente, todo o nosso pensamento para o agora, mais a gente vai concentrar a energia em nossas ações e elas vão se tornar mais efetivas. As nossas ações vão ter melhores resultados. Eu sempre vou voltar a falar disso. E você pode entender um pouco melhor deste processo do conceito de presença no episódio inaugural de estreia do Lab Presença, que é o episódio Paradoxo da Presença.
Então, quando a gente está nessa presença expressiva, ou seja, quando a gente está criando algo, quando a gente está em processo de expressar algo, seja desenhando, seja gravando, seja dançando, seja ao vivo com o público, expressando alguma forma de arte nova que você criou, ou se você simplesmente precisa comunicar a alguém algo muito importante, você precisa estar muito presente. E esse estar muito presente equivale a ter essa energia elevada, colocar sua energia no nível mais elevado, ou seja, o nível de compreensão, de consciência, de cuidado, de um cuidado suave em relação à realidade. Eu acho muito bonito no francês que eles falam soufflement, tipo suavemente, faça com suavidade. Observar a mente nos faz entender também como trabalhar com outras pessoas em cena, como criar um personagem, o seu ambiente de emoções, de sentimentos, de pensamentos, e aí a gente traz para as ações cênicas esse estado de energia elevado, ou seja, com precisão no aqui e agora do que é aquele personagem, de quem é aquele personagem, que memórias emotivas ele tem, ou seja, que lembranças do passado, de traumas, de situações difíceis, de situações de amor, de alegria, que ele passou e que gerou certos estados emocionais que são formas de agir visíveis para o público. Então, entendendo que os fluxos de pensamento, de emoções e sentimentos e de reações que nós temos diante da realidade são objetos mentais, a gente vai trabalhar hoje o objeto mental que eu considero o mais importante a ser lapidado nos dias de hoje. Este objeto mental é a emoção. As emoções, como elas acontecem, o que elas são e como a gente pode dissolvê-las e ter uma reação mais lógica, de raciocínio lógico, em relação às realidades difíceis, extremamente difíceis que a gente está vivendo. Entendendo que, claro, entre esta lógica, as nossas emoções, existe um fluxo enorme de imaginários e de narrativas que não necessariamente são verdadeiras. E que, se elas são repetidas ininterruptamente, não quer dizer que essas narrativas sejam realidade. Emoções negativas, que são emoções aflitivas, ou seja, perturbações físicas e mentais, elas prejudicam, elas afastam a nossa racionalidade por vários motivos que são emotivos, que são relacionados com a nossa memória e que são, sim, fisiológicos e bioquímicos. Então, é muito importante a gente entender que quanto mais a gente entender e conseguir diluir, controlar, não no sentido de rigidez, mas no sentido de estabilizar a nossa mente em relação às emoções aflitivas, mais a gente vai conseguir entender as coisas como elas de fato são e não cair em narrativas que são justamente construídas para entrar nesses espaços de vulnerabilidade e manipular os nossos pensamentos. Quanto mais informações nós sabemos sobre nós mesmos, quanto mais a gente observa a nossa mente, percebe como funciona a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que se transformam, mais a gente vai conseguir criar uma autonomia em relação a essas manipulações de nossas emoções.
eu vou contar agora alguns episódios que aconteceram comigo em relação a uma emoção, o medo. Então vamos falar do trampolim. Fui eu lá, uma piscina olímpica, muito tranquila, para saltar de um trampolim que devia ter uns 3, 4 metros no máximo. Para mim tudo bem. O que a gente precisa pensar, por exemplo, quando salta de um trampolim, não sei a técnica completamente, pergunte para um especialista. O raciocínio é que você precisa saltar e deixar o seu corpo mais reto possível, porque qualquer desvio, qualquer vetor, né, qualquer forma de ampliar o corpo, se você faz assim, se você abre as pernas, você vai se machucar, porque o impacto da água vai ser muito forte. Se você saltar reto, né, se você manter o seu corpo reto, estável, numa linha reta, você salta e você flui, você cai na água sem se machucar, porque você não está criando nenhum tipo de atrito. Você vai conseguir, então, saltar bem. Tudo bem, é isso. Aí a minha ideia era que é isso. Eu preciso saltar o mais reta possível, num eixo corporal, manter todo o meu corpo nisso, respirar e... Só que eu subi no trampolim e à medida que eu ia chegando na ponta do trampolim, ele ia balançando. E este balanço do trampolim foi me deixando um pouco tensa. Ou seja, eu senti que a minha respiração ela ficou mais curta. Quando eu sinto medo, eu sinto um formigamento na perna. Na verdade, uns picos de ansiedade, assim, que vem da perna e vai para o corpo. Um pouco de vertigem. Eu fui me concentrando e respirando, prestando atenção no corpo, buscando na respiração essa firmeza, né, trazendo para o respirar uma raiz para o corpo, para entender que ele só precisa ficar ereto no eixo, mas aquele trampolim não parava de balançar. Então eu procurei um ponto fixo, naquela piscina límpida, aquele azul, aquele sol, tudo lindo. Era só prestar atenção, tá ali e manter o corpo ereto, ir para a ponta do trampolim e mesmo ele balançando, o meu corpo, a minha estabilidade, ela estaria presente. O meu corpo, a minha estabilidade, ela está presente bem além do meu medo. O meu medo é uma reação imediata. Naquele caso, o meu medo era uma reação imediata a algo desconhecido. Criando uma expectativa, o que vai acontecer, o que não vai, não importa. Você precisa se concentrar no agora. Respirar, ficar com o corpo ereto, que quando você saltar na piscina, você vai ter a sensação. Para que adiantá-la, né? Então, eu estabilizei meu olhar e deixei o trampolim balançando. E aquilo foi criando um ritmo leve, suave, foi acalmando meu corpo. As minhas reações fisiológicas, elas foram cessando. A minha respiração foi estabilizando e eu só botei um pezinho para frente, alinhei e caí. Quando você se atira, né? Quando você sente que a água está subindo, percorrendo todo o seu corpo, que você está em fusão com a água, você sente uma das coisas mais importantes dos processos de observação dos objetos mentais, que é a união com tudo o que acontece na volta. A água traz muito isso. E aí, a partir daquele momento, a mente estabiliza e a sensação que vem é maravilhosa. Nesse mesmo dia, eu fiquei observando várias crianças que faziam o mesmo. Tinha um menino que ele saltava de todas as formas. Ele era completamente espontâneo e destemido. Só que no mesmo dia que eu vi aquele menino saltar sem parar, de várias formas, se divertindo muito, uma menina de mais ou menos a mesma idade dele, devia ter uns 6 anos, e a sua irmã mais velha, que devia ter uns 9, as duas foram saltar. Essa menina de 6 anos, provavelmente, pelo que eu vi, nunca tinha saltado.
Elas estavam, elas duas e a mãe. E essa menina de 6 anos, ela demorou muito só para ir do início do trampolim até a ponta do trampolim. Ela andava com muita atenção, paralisada mesmo, aquele medo assim, paralisa, fica assim, né? Essa coisa de ficar protegendo aqui. Então essa menina paralisada, totalmente paralisada, dominada pelo medo, foi indo devagar. A irmã dela e a mãe dela, com a maior paciência, uma beleza, aquela paciência, aquela comunicação entre elas, foram incentivando ela, entendendo o tempo dela, que ela precisava de um tempo para sair daquele estado emocional de medo, daquela reação fisiológica, psíquica, daquela memória, de repente, que ela tinha, de que aquilo tinha perigo, da expectativa, até que ela chegou na ponta. Na ponta, ela sentou, eu não conseguiria fazer o que ela fez, sentou, botou a perninha para fora, ficou ali sentada, ficou ali, tempão sentada, e o trampolim ali, até que ela foi levantando, e com aquele medo, assim, quando você faz assim, né? Ela foi levantando, a irmã dela com ela um pouco atrás, também para segurar a pressão, né? E para segurar o movimento do trampolim. E um momento ela saltou. Mas o salto dela foi uma entrega. Quando você faz, sabe, assim, quando a gente faz, inclusive quando a gente faz em cena, na dança, a gente tem um momento de soltura. Ela se entregou, como se ela dissesse: deu, eu consigo, eu já não aguento mais ser paralisada, eu sou mais forte, eu sou mais que o meu medo. E essa menina, quando ela veio à superfície depois daquele salto, até me emociono, viu? Porque a força da mente humana é a aventura mais incrível. E foi uma incrível aventura para aquela menina. Quando ela subiu daquele salto, ela já veio sorrindo, feliz. Sabe aquele sorriso de quando a gente consegue uma coisa? Uma criança feliz por ter superado um obstáculo da própria mente, que é o medo. Então, observe que em duas situações, o mesmo aspecto da condição humana, que é a emoção, que se manifesta diante de obstruções, de obstáculos, de expectativas, de situações difíceis, ele se manifestou no corpo de uma mulher, no corpo de uma menina, no corpo de um menino de formas diferentes. Cada mente é uma condição, e isso tem a ver com o momento que cada um está vivendo também. Existem muitas formas de pensar a meditação, mas basicamente a meditação ela relaxa a nossa mente, ela estabiliza. Pense num oceano, no horizonte do oceano, aquele mar calmo. Essa imagem é uma imagem de estabilidade que a gente pode trazer para o nosso fluxo mental. Então, muita gente fala da meditação como esvaziar a mente. Não é isso. Vocês vão ver vários teóricos, praticantes e pessoas que trabalham com a meditação sabem muito bem que não é esvaziar a mente. Até então eu não entendi o que quer dizer isso, ou seja, como é que você vai esvaziar a sua mente se ela é um fluxo constante de percepções, de sensações, de sentimentos, de objetos mentais que estão ali, não tem como você simplesmente apagá-los. Então não é um esvaziamento, é você entender o fluxo, é você entrar nesse fluxo, não ficar se apegando a muitos objetos e você perceber como a sua mente está acontecendo no aqui e agora. E o primeiro princípio da meditação,
acredite, é o princípio que mais acalma, que mais esquenta o coração e acalma o nosso pensamento. O que você acha que é esse princípio? Pensa, o que te acalma? O que você sente que é um objeto mental que te faz sentir uma serenidade? O princípio da meditação é a compaixão e o amor. É a gente entender que todos os seres merecem estar vivos e ser felizes. É a gente entender que a gente é conectado com outros seres, com tudo aquilo que vibra a vida na Terra. E nessa compaixão, com esse sentimento de compaixão, o seu processo de estabilização mental, ele se estabelece com muito mais energia, ele eleva a sua energia e você deixa de sentir muitas emoções negativas. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que separa o eu do outro, você provavelmente vai ser uma pessoa preconceituosa. E o preconceito é uma forma de pensamento bastante curta. A sua mente, ela vai até um ponto e trava. Você não expande o seu amor, essa compaixão para o outro por criar uma série de julgamentos desse outro. E a partir disso, você acaba criando um processo de sofrimento em si mesmo. Porque você está gastando uma energia enorme julgando como o outro faz, quem o outro é, o que o outro decidiu ser, como o outro se veste, como o outro se comporta. Importa o que do outro, o amor que ele tem tanto quanto você. E assim vocês vão nutrindo coisas boas. Então, a compaixão, ela dissolve vários sentimentos ruins, julgamentos, emoções aflitivas, preconceitos, separações que na lógica, nos princípios da natureza, em que está em todas as filosofias, não existe. A gente não é separado do outro. Entenda que todos os seres e todas as manifestações de vida são parte da sua compreensão da realidade. E quanto mais você expandir, mais você vai aproximar coisas boas de você. Então vamos às instruções para libertar do episódio de hoje sobre a observação da mente. Então a gente vai trazer uma técnica de relaxamento, de contemplação a partir da ideia de estreitar o foco, que vai ser a base para a sua meditação. A instrução para libertar de hoje é uma técnica muito simples que todo mundo pode fazer. É uma forma de começar a meditar, de trazer uma absorção tranquila da realidade e que o mais importante não é você praticar várias horas por semana, é um pouquinho a cada dia. Porque aí você vai se familiarizando com a sua mente, que é isso que a meditação faz. A gente se familiariza com a nossa mente para conseguir estabilizá-la. Então vamos para a instrução para serenar, para a observação tranquila, estável da realidade. Você vai ter uma vela, sim, uma vela, este objeto tão importante que significa luz. E a gente vai usar um pouco da técnica do Stanislavski, que ele usa com atores, que é de atenção concentrada. Nós vamos trabalhar o foco estreito, nós vamos trabalhar estreitar o foco. Então esta vela você vai usá-la para meditar. Você vai usar esse objeto como um objeto de estabilização do seu olhar, do seu corpo e consequentemente de sua mente. Então, você vai colocar essa vela mais ou menos numa altura e num ponto de vista que você consiga ficar com seus olhos a 45 graus, semi-abertos. Assim o olho vai ficar, né? Então, quando a gente vê as figuras do Buda, é isso, ele não está de olho fechado. Ele está com o olho 45 graus, concentrado em um ponto focal, com a mente unifocada. E por que isso? Porque esse olhar
45 graus, ele estabiliza melhor o nosso foco e também a gente não fica, por exemplo, sentindo coceira, lacrimejando, né? Porque se a gente ficar meditando assim, tem como. Então, também porque dentro das práticas que eu vou trazer, a gente percebe a realidade, a gente está prestando atenção a tudo que acontece, a gente presta atenção às cores, à luz da vela, a como qualquer vento vai movê-la. A gente está prestando atenção, moveu. A gente está prestando atenção em como a luz reverbera, até onde ela difunde, onde a cor da vela mais próxima, né, do centro, ela é mais azulada. E a gente vai vendo essa forma. E a nossa mente, ela vai adquirindo também um pouco a forma desse objeto. E tudo que a gente escuta na volta vai entrando no nosso processo, porque são objetos mentais, são parte da nossa percepção. Então use essa vela para olhar nesses 45 graus. Você pode sentar da forma como você se sentir melhor, mas essa forma como eu estou sentada, que a gente chama de posição de lótus ou meio lótus, essa forma como eu estou sentada ajuda muito a manter a coluna ereta. Então você pode usar almofadas que você vai colocar bem na ponta, mais ou menos no seu cóccix, e isso vai levantar a sua coluna e vai estabilizar ela. É meio que tipo, você coloca uma estabilização mesmo de um pêndulo, que pode ficar o seu corpo um pêndulo. Se você colocar a almofada no lugar certo, você vai conseguir, né, fixar bem o seu joelho, não precisa forçar os seus pés sem sentir dor. Sua coluna ereta, o seu eixo, o seu olhar 45 graus no objeto que você escolheu para contemplar. Uma vela, que é o objeto que a gente vai usar. E você vai respirar profundamente. Inspirar e expirar profundamente. Prestando atenção nesse fluxo de respiração, olhando para esse objeto. Você pode contar em 4 tempos. Inspira, 4 tempos, expira. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada um no seu tempo. Muito importante dessa inspiração, expiração, é você fazer pelo nariz. Respirar pelo nariz, mas sentir a circularidade do fluxo do ar. Então essa respiração e esse olhar, essa respiração que você sente em todo o seu corpo, que vai expandindo e relaxando o seu corpo, ela é contínua. E ela vai ajudando a estabilizar a sua mente, dar aquela sensação de serenidade. Então faça isso. Todo dia, 5 minutos, 10 minutos, sem se forçar. Seja suave com esse seu processo, que ele seja prazeroso. E você vai observar os objetos mentais, os seus sentimentos, as emoções, os pensamentos, como isso está acontecendo na sua mente. Mas não se apegue a nada, deixe fluir. Deixe fluir como um movimento. Se parar, respira e para. Inclusive, se você se distrair demais, você pode usar um sino ou algum outro objeto para fazer um som. Esse som ele te ajuda a trazer de volta para o foco e voltar a relaxar a mente. Então, uma última coisa que eu vou trazer para a instrução que você pode fazer uma vez só, em qualquer momento, depois da meditação, pode ser, não precisa ser de primeira, você pode esperar vários dias passarem, é você gravar um áudio no seu celular, por exemplo. Falar, depois que você meditar, você falar como foi essa experiência do agora. Como você experienciou, o que você lembrou, o que você sentiu, o que você escutou, como estava a sua mente, se você se agitou muito, se ela estabilizou. Num dia, logo depois de meditar, você grava esse áudio, você explica, você expressa como foi essa presença de absorção tranquila da realidade, de estabilização da sua mente, de observação dos objetos. Com isso, você também está treinando a sua memória, você está treinando a sua compreensão. Você pode voltar a escutar esses áudios depois e seguir essa prática, para você ir vendo como sua mente foi modificando.
Isso é como se a gente estivesse escrevendo para um diário, uma prática muito incrível, muito importante, que seria muito boa a gente manter. Como a gente tem essa ferramenta técnica que é muito boa de expressar pela fala, a gente pode fazer isso, e isso também é uma forma da gente contar a nossa própria história, de a gente estar presentes. Então, esta é a instrução do agora. Relaxe. Estreite o seu foco. Não pense em mil coisas. Como não pensar em mil coisas? Estreite o foco, respire. Deixe que essas coisas passem. Uma hora elas estabilizam e viram um grande oceano diante de você, onde você pode mergulhar e ter boas sensações. Observe. Observe a vastidão de sua mente para todos os lados que ela for. Vá e depois volte. Dissolva o que for ruim. Olhe para o que é belo. Entenda também que não precisa se apegar tanto a essas experiências e que o tempo é o movimento. E quando você estabilizar a sua mente, você vai estar no aqui e agora. E lembre que a gente vai passar por muitos trampolins nessa vida. E quanto mais você aprender a saltar com serenidade, melhor vai ser a experiência de mergulho na sua própria mente.